Sejam bem-vindos a mais uma edição do Lorenautas, o seu podcast. Essa é a nova temporada, nós estamos começando o M19 e meu nome é Fanny. Eu sou a Meg. Eu sou o Rafael. E é isso aí. E como eu já disse, nós estamos aqui para começar M19. O que a gente traz para M19? De acordo com todos os spoilers que foram lançados já e com a primeira história, M19 vai ser o jeito como o Nicobolas influenciou a vida dos outros Planeswalkers. Na verdade, dos 5 que vão sair na edição, né? Porque a gente só sabe isso. Mas o episódio já começou aí com uma pitada de tô preso. Pode começar, Rafael. Então, só para situar quem não entendeu, para vocês não ficarem tão perdidos assim, a gente vai estar entrando, né? A hora que a Meg começar o resumo ali já vai estar em Tarkir. Lembrando, pessoal, que Tarkir teve 3 coleções: Khans of Tarkir, Destino Reescrito e Dragões de Tarkir. Khans of Tarkir é uma timeline do presente que foi deixada para trás. É uma timeline onde todos os dragões de Tarkir haviam sido extintos, porque nessa timeline o Hugin havia sido morto. E, dentre outras coisas, com a ajuda de Yasova Garra de Dragão. Guardem esse nome para o futuro. Em Destino Reescrito, Sarkhan Vol, o nosso planinauta draconiano, volta até o passado, mesmo não sendo de prata, mas ele consegue voltar para o passado, e ele ajuda a reescrever o destino, como diz o nome da própria coleção. Ele chega no momento da carta, aquela carta Crux of Fate, né, Cerne do Destino, em que o Nicobolas e o Hugin estão combatendo no céu, e aí quando o Hugin cai, e era onde ele deveria logo morrer, o Sarkhan ele chega com um pequeno pedaço de edro de Zendikar, encosta no Hugin, aquilo cria toda uma redoma em volta do Hugin e faz com que ele fique ali numa câmara de estase, né? Como se fosse aqueles negocinhos de recuperação do Dragon Ball Z lá, quando o Vegeta apanhava e ficava naquele líquidozinho. Então é tipo aquilo, só que ele vai ficar por quase um milênio ali dentro daquele negócio. E como os dragões de Tarkir eram controlados pelo Hugin, né? Porque os dragões eles nasciam espontaneamente de tempestades de magia. Quando o Hugin entra nesse estado de meio coma, esses dragões eles acabam, né, aumentando cada vez mais em número, cada vez mais em poder, e eles vão dominar os 5 clãs, criando aí a nova timeline de dragões de Tarkir, onde tudo que era relacionado aos clãs foi destruído. Qualquer menção ao nome dos clãs, qualquer arma, qualquer símbolo que referenciasse aos clãs foi proibido por todos os 5 Dragon Lords, todos eles. E a partir daí os dragões dominam os clãs, alguns de uma maneira um pouco mais simbiótica, e no caso dos Atarka, que a gente vai ver, de uma maneira bem mais parasitária, uma maneira bem mais escravocrata, a gente poderia dizer. E essa história que a gente vai começar agora com o resumo da Meg se passa 18 anos da suposta morte do Hugin. Vai lá, Meg. Isso. A gente falou da Yasova. A gente falou do clã Atarka, que antes chamava Temur, na timeline de Khans de Tarkir. E a perspectiva desse conto é de 2 gêmeas que são desse clã agora chamado Atarka, porque o nome Temur foi proibido. São 2 gêmeas, uma caçadora, que chama Naiva, e uma é uma xamã secreta, porque a Atarka não gosta do mana azul, ela baniu o xamanismo entre os Temur e ela devora todo mundo que for xamã. Essa xamã chama Baixia. Eu vou pronunciar do jeito que o coração mandar. É, baixinha. Boa. Eu achava que era Baixia, com o I quase sumindo, mas não é importante isso agora. Pode ser. Eu li mais ou menos isso também na hora que eu li. Continua. Beleza. É Bai. Tanto que o próprio texto depois diminui pra Bai, né? Isso. As 2 têm apelidinhos de infância, que é aquela proximidade entre gêmeos, né? A Nai e a Bai. Elas estão na região de Calcisma, sozinhas, no meio das Montanhas Sagradas, porque essa xamã foi chamada até aqui por uma visão. Elas quase morrem no meio de uma avalanche, tá?
E no final das contas, quem salva as duas é a Naíva, porque ela é um pouco mais ligada, ela é mais esperta, ela desconfia de barulhos, ela é mais ágil. A Baixe até ajuda, mas daquele jeito avoado dela. E de repente, no meio da visão, aparece o Povo do Vento. O Povo do Vento são os elementais que passam uma mensagem para ela. As duas têm aquele relacionamento bem clichêzão, bem básico, bem comum entre irmãs gêmeas, né? Elas parecem sempre estar competindo um pouquinho por atenção. No caso, a atenção que elas procuram é da avó delas, porque a mãe delas morreu logo antes do parto. Elas foram tiradas da barriga da mãe que tinha acabado de falecer. Inclusive, essa avó tá no acampamento lá embaixo no vale. Lembra que eu falei que elas estavam nas Montanhas Sagradas? Daí lá embaixo no vale tá o acampamento do grupo de caçada delas, onde tá essa avó. E daí elas se preocupam um bocado que talvez eles tenham sido atingidos por essa avalanche. Mas o Povo do Vento disse pra Baixa que tá todo mundo bem, eles prometeram. E que a mensagem que o Povo do Vento trouxe é pra entregar pra avó lá embaixo. No meio da descida, eles encontram um monte de goblins que foram mortos pela avalanche. Eles estavam seguindo elas e a Nai já estava ligada faz um tempão. Acontece que um deles sobreviveu e atacou elas. E a Nai deu cabo dele com um combatinho muito de qualidade. Ela decide carregar todos os goblins numa rede de caçada que ela tem. Porque carne não é legal ser deixada assim de boas com um monte de dragão por perto. Falando em dragões, eles pioram um pouco a desgraça, porque eles, brincando com essa neve que caiu, eles resolvem soprar fogo na neve. Daí eles derretem a neve e criam uma puta de uma enxurrada gigante. E o Povo do Vento prometeu que o acampamento estaria bem, que as pessoas estariam bem, mas agora ninguém mais tem certeza de nada, né? Elas preocupadas com a avó, com o rolê, o povo delas. E elas vão descendo, tomando cuidado e tal. E nisso, a Naíva já tá pensando em várias contingências. O que elas fariam se o grupo tivesse todo morto? Se elas entrariam num grupo novo? Se elas iriam lá pras fronteiras do bivac lá? E ela chegou a, inclusive, considerar abandonar a irmã dela. Porque tem todo esse negócio de ter que guardar segredo que ela é xamã. Sabe? Então tem toda uma... meio grave aí essa situação. Enfim... Elas conseguem chegar no acampamento novo, que é acampamento novo, né? É um morrinho entre algumas árvores antigas que sobreviveram à enxurrada, estava um pouco mais acima. E o povo correu para lá para se salvar, tanto da avalanche quanto da enxurrada. E a avó delas está lá. A avó está até preocupada porque esse vale que foi destruído pela enxurrada, ele servia de campo de caça para eles. E eles caçavam pra mandar carne pra Tarka. E ela chega até a ficar de cara que, nossa, como é que o Povo do Vento entrou em contato? Eles não fazem isso desde que os clãs se curvaram pra Dragoa. Eles não confiam mais na gente. Mas o Povo do Vento tinha uma mensagem pra ela. Pra vovó Yasova. Só eles largam que a vovó Yasova. Pois é. E daí, a Baixa reproduz totalmente, aperta play, assim, ó, reproduz a visão que ela teve. E essa mensagem é tão forte, minha gente, que ela tem fonte diferente. Vocês já viram fonte diferente na história do médico? Eu não tinha visto ainda. Socorro, já sabemos da importância do negócio. Fonte e letra, tá, pessoal? Letrinhas, ela tá escrito com outra letra. Isso, tá escrito com outra letra no conto. E... assim, eu tô pulando muita parte da ambientação e tal, por quê? Porque eu quero que vocês vão lá ler depois. Enfim. Cara, é muito revelador, tá? Essa visão, sabe aquelas visões que você vê, assim? Você vê, nossa, é impressionante. Porque já começa assim, ó. Começa com o Ur-Dragão, tá? O Ur-Dragão do Commander do ano passado? Do ano passado. Cara, droga. O Ur-Dragão, tá que é, perto. é o dragão que é progenitor de todos os dragões. Eu disse, volta, todos os dragões.
Ele é descrito como um ser de antes do tempo, que quando bate as asas, cria uma tempestade que forma uns ovinhos, que parecem umas pedras, mas na verdade são dragões. E eles, na queda, eles saem assim, eles têm que se desenrolar e sair voando. E esses dragões, mano, esses dragões são os dragões anciões. Ah, os dragões anciões estão aqui? Não, eles até dizem que, estamos em um mundo aí que o povo do vento não sabe o nome, mas não é Tarkir. Importante. Aí o Ur-Dragão, ó. Na tela, o Ur-Dragão foil, muito bonito, muito bonito. Enfim, esse aí é o papai dos dragões anciões, os primeiraços. A mamãe, né? Legends. É mamãe, né? Bateu as asas e sai os ovinhos. É Bem aquela coisa ali. Tem. É aquela coisa ali. Não sabemos. É assim, vai que dragões são meio parente de cavalo marinho, né? Sei. Não, Não dá pra pelo saber. que... Porque eles falam em pai, né? Eles falam em progenitor. Meio dá a entender que é masculina a coisa, mas também não sei, tanto faz. Mas eu tinha lido em algum lugar que dragão é meio hermafrodita, assim. Tipo, ele vira... Flup, flup, dependendo da necessidade. Só Ele que flup. esse dragão é um que se reproduz batendo asa. Então, sabe, genitália nem vem É um questão. lance meio mágico, né? Até. Mágica. Cara, e o Ur-Dragão dá a impressão pela descrição de que ele vive nas eternidades cegas. Uhum. Tá? Como eu falei, não fica claro qual é o plano, porque o povo do vento não sabe o nome desse mundo que eles recebem a visão. E da primeira batida de asas caem 7 ovos. Alguns deles chocam. E é a cena mais linda do mundo, tipo, o ovo choca, o dragão sai voando, pousa, e daí, de repente, a primeira coisa que ele diz é o seu próprio nome. Pousa, Arcade Sabot, muito pleno. Chromium Roel, todo curioso, meu favorito desde o primeiro momento. Paladiamor já sai do ovo treteira. Paladiamor é meu nome, ninguém mais pode ter. Gente, eu gritava tanto lendo. Ninguém sai. Paladiamor, ninguém sai. Meu óculos, meu nome, ninguém sai. O interessante é que outras criaturas já existem. Então esse não é o início dos tempos. O Arcades já pega gosto por uma estrutura organizada que ele vê lá longe, que supõe-se ser uma cidade, e ele vai lá ver. A Paládia encontra 2 ovos que não chocaram e caíram no impacto, todos estrambelhados, e Narcanaya, ela acha eles fracos e sai pra caçar. O Chromium tá de olho em mais 2 ovos que estão caindo, mas na hora que eles caem, ele não escuta impacto, ele não encontra nada, achou que eles dissolveram. E daí, quando as Ur-Asas, que nome legal, Ur-Asas, quando elas batem de novo e começam a cair mais ovos, ele grita, que legal, primos! E vai lá ver. Cada batida de asa é uma família, pelo jeito. Enfim. O que ele não vê é que esses 2 ovos que ele não ouviu o impacto Cara, muito, muito tenso, muito impactante. O 6º ovo, no que ele choca muito perto do chão, e daí já sai rolando assim, uma dragoa que chama Mehevia Sal. E ela já tá perto de alguns humanos caçadores, e já começa a interagir com eles. E daí ninguém nota o último ovo. Calma. O último ovo. Essa parte demanda calma. Essa parte demanda calma. Desse último ovo não sai apenas Nicobolas, mas o seu irmão gêmeo, o Gin. Precisava de uma caneta azul. Não tem uma caneta azul pra ser o Gin. Gente. Acho que serve. Não serve essa. Não é igual. Gente. E daí, como a Fanny falou,
eles caem, eles chocam o ovo muito perto do chão e daí eles caem no emaranhado de árvores, tá? O Hugin se arranha todo, porque as escamas ainda estão macias, né? Eles acabaram de nascer. E Nicolinho está preso embaixo de uma montoeira de árvores, ele se enrolou. E daí... Em inglês é muito bom, do nada você lê um I'm stuck. Ele não fala, tipo, meu nome, eu não sei o que, eu não sei o que lá. Não, ele só fala, eu tô preso, me ajuda. E se for ver, a primeira... zoando isso aí. A primeira palavra do Gin também foi ai. Ai! Tipo, são os irmãos pateta, né? E eles Seu são bem nome é Nico, pequenininhos né? em comparação com os outros. Isso é bem interessante. E aí que vem essa parte muito legal. Na hora que o Arcades aparece primeiro e dá o seu próprio nome, a narrativa diz assim: um dragão não aceita que outra criatura dê o seu nome. Porque desde que ele nasceu, ele já sabe exatamente quem é. Que foi a coisa mais linda. Enfim. O que acontece com os gêmeos? Os gêmeos. O Hugin dá o nome do Nico. E o Nicobolas diz, seu Hugin, né? Então já começa com a ofensa, assim, da sociedade dracônica. Já começa tudo errado, tá? Porque um dá o nome do outro. Enfim. Nicobolas preso no meio do monte de árvore. E o Hugin tentando ajudar ele a sair. Eles estão meio que escondidos, mas eles conseguem ver a Merhev e a Sal interagindo com os humanos. E o Bolas já nota de cara que os humanos já estão basicamente tentando caçar a Merhev. Ok, apareceu uma presa maior, vamos caçar. E ele já tá desconfiadíssimo dessa racinha insignificante que quando junta pra fazer uma coisa junto, faz um baita de um estrago. O Hugin é todo analista, ele tá ajudando o Nicolinho a se desprender das árvores assim, sabe? Com calma, pra não fazer alarde, pros humanos não virem atrás deles também. Enquanto isso, a Merhev tá lá já lutando pela vida dela. Combate bem brutal. Ela queima alguns, ela senta em cima de alguns, ela leva umas lanças no zóio. Mas a tática dos humanos é bem brutal. E eles conseguem arrastar ela para uma clareira e matar ela fora da vista dos dois dragões. Quando eles chegam nessa clareira, já é tarde. O Bola já começa a ligar o modo vingança e o Hugin começa a ligar o modo estratégia. O Hugin quer achar os outros dragões anciões, que o Nicolinho nem viu, mas nunca vai admitir que não viu. E os cães de caça que ajudaram a matar a Merhev, já pegaram o cheiro dos dois, eles têm que fugir, o Bolas não quer. O Hugin já saiu do ovo tacando sabedoria na cara do irmão dele, que não é tolice achar que fugir estrategicamente é covardia. E daí, no final dos contos, eles fogem. Mas nenhum deles sabe voar direito, aquela coisa desajeitada, né? Adolescentes. Inclusive, você já vê uma sombra daquele senso de humor bem sarcástico do Bolas, porque o Hugin se tropeça todo. Aí tem muitas coisas. Seria engraçado se a gente não tivesse lutando pela vida agora. Só que no que eles já estão voando, o Hugin já tá melhor do que ele. Então já tem aquelas pitadinhas de ciúme. Tá? O Bolas finalmente começa a largar as sabedorias dele, porque eles param perto desses ovos que não tinham chocado. E ele começa a largar qual morte é pior? Nunca despertar ou acordar e viver seus poucos momentos em um frenesi de medo e lutas. Maluco. Maluco. Impactante. Eu tô falando que esse conto é impactante. O Hugin já tá naquele fluxo interno, assim, ó, do tipo, o que somos, pra onde vamos, quem é o nosso progenitor, o que há do outro lado do sol. Não, pera. E o Bolas tem paciência pra isso aí, não. Ele já tá pensando em como matar um monte de animais é fácil, como caçar é melhor do que morrer. E na hora que ele vai chamar a atenção do Hugin pra eles seguirem com o plano, que é achar os outros dragões, se vingar dos humanos e tal, o Hugin olha pra câmera e diz assim: vem cá que tem alguém te procurando. E a visão já
tava desmontando, né? O Gin quebra a quarta parede. Totalmente. O Gin quebra a quarta parede da visão, meu filho. Não é pra poucos, tá? A visão acabou e já tem 3 dragões da linhagem da Tarka chegando nesse acampamento, porque eles estão investigando, eles sentiram cheiro de magia e já pediram um xamã pra fazer um lanchinho. A Yasova dá um migué, ela rola um carisminha alto, ela fala que eles estão indo para um destino completamente diferente do que o grupo tinha planejado originalmente, e já dá aqueles goblins mortos que a Naiva trouxe pros jovens da ninhada comerem. Nisso, a avó já puxa o clã aqui, ó, galera, não, cheguei, vambora, partiu tumba de Ugin. E acaba o conto. Caraca. Tan, tan, tan. Gente, olha. Muito obrigado, Kate Elliott. Muito obrigado pela sua existência. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. O Rafael, todo começo de temporada, ele é assim, tá? Da outra vez ele também agradeceu a Marta. Ele ficou todo amores pela Marta. Aí deu 2 episódios, ele já tava. Não, porque esse episódio, não sei o que. Não, eu fui ficar com ódio no final, porque eu fui sendo decepcionado com o tempo, né? Mas, né? Tem outras questões envolvidas que a gente tá aqui de dedo do pé cruzado pra ver se vai melhorar. Muito obrigada, Alisson, por ter voltado. Cara. Ai, Deus. Sim, a Kate falou em entrevista na quinta passada que a Alisson ajudou na construção do... Essa coisa do outline, né? Esse contorno que você tem das linhas gerais do livro, que a Kate pega pra trabalhar. A Alison Lurs também tá envolvida na produção desse resumo, então isso é um bom sinal. As esperanças estão boas. Ela é responsável pela criação de mundos, na verdade. Então, tipo, ela é responsável pela linha geral da história. Todo o resto. E agora ela não é responsável mais só por 6 meses. Ela tem mais 1 ano aí pela frente que ela falou que ela está dentro da história. Da hora. Yes. Ela falou ontem no Twitter. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Cara, eu gostei muito desse conto, só que, assim, não dá pra negar que a parte dos dragões ofuscou totalmente a outra parte, assim, tipo... Eu nem lembrava da outra parte. Aquelas coisas, assim, cara, porque... Lógico, uma coisa existe dependente da outra, né? A gente só tá vendo isso do passado dos dragões porque a gente tá em Tarkir e tem lá uma sussurradora que consegue ter essas visões, né? E receber isso dos elementais e tal. Só que, tipo, os plot twists, né? Como é que chama quando a cabeça explode nos memes? O mind blows. Nossa. Muita informação foda, assim, tipo, muita informação... Eu evito falar palavrão, mas nesse caso não tem outra palavra, porque a gente tem Ur-Dragão aparecendo, mostrando ele fazendo, né, a progenitura. Tem sobre a morte dos dragões, que quando morre lá, a Mehev fala que se espalha um cheiro de mel. E, tipo, que os próprios humanos... Tipo, cara, é muito louco isso. E o fato dos dragões nascer inteligente já. Tipo, mesmo o Bolas e o Gin, que são, entre aspas, adolescente ou quase criança, sei lá, eles já nascem com um nível de inteligência, assim, muito monstro. Os caras são muito, muito fortes. E, pô, sensacional. Mas daí teve gente que reclamou de alguns retcons, mas, cara, por exemplo, que antes falavam que era o Arcades, o Vaivectis, o Chromium e o Bolas eram irmãos e a Palladia era prima. E daí hoje a gente viu ali que nasceu os 3, os outros são primos e o Vaivictis nem apareceu. Só que isso é uma coisa que não chega a ser tão problemática quanto outros retcons que a gente teve recentemente, né? Porque primeiro que isso nunca apareceu de fato, né? Era coisa que a gente tinha lá no começo do Magic. E em termos de lore, a gente está falando de um período de 25 mil anos atrás, que é o nascimento dos dragões. E então, a gente está falando de 93, 94, sei lá, também em termos de mundo real. Então não é como se tivesse tido uma coisa que aconteceu há 3 meses atrás e foi totalmente modificado. E sei lá, né, como
o Sarkhan ele passou pra outra linha do tempo, a história pode ter sido modificada wherever, sabe? Pode ter sido de outro jeito totalmente diferente, porque ele não simplesmente voltou no tempo. Falam que ele passou pra outra linha do tempo. Então, tipo, vai entender. Aquela coisa de vários de volta pro futuro, né? The Flash, de volta pro futuro. Exato. Você volta e altera, então você cria uma timeline paralela a partir daí, porque a partir daí as coisas são diferentes. Então... porque a partir do momento que o Sarkhan salva o Hugin criando aquela câmara de estase, aí sim que as coisas divergem. Na verdade, assim, não ficou claro no texto se a gente tá acompanhando a Yasova 18 anos depois da luta do Bolas contra o Hugin ou depois da queda dos Khans. Porque a única coisa que ela falou foi a avó, porque tá na perspectiva da Naíva, a avó sempre soube desde 18 anos atrás que essa luta contra os dragões a gente não ia conseguir ganhar. Então, não tá claro ainda, esperamos os próximos capítulos, pra ver se esses 18 anos atrás é a queda dos Khans ou é a luta dos dois, o cerne do destino, como o Sais falou. É porque, talvez para quem não leu, não lembra, tem um conto específico que se passa depois da luta dos dois, em que tem um encontro de todos os Khans lá no quartel-general dos antigos Jeskai. E daí a gente tem lá, né, tem o Shuyun, tem a Alexa, o Tassigura e a Sova, e daí tem a Heian representando os Abizan, porque o Dagatar, que era o líder deles, tinha traído já e já estava com a Dromoka. Então a reunião deles ali é justamente para eles decidir o que eles iam fazer. Como é que eles iam lidar com isso, porque eles estão percebendo como os dragões estão ficando cada vez mais fortes, mais poderosos e numerosos principalmente, né? Porque antes tinha um número específico de spawns ali, e aí era meio equilibrado. E daí com o Hugin entrando nessa hibernação, isso foge do controle. Então os dragões eles vão começando cada vez mais a tomar conta mesmo, e a ter uma vantagem que eles não tinham antes. Então é bem possível que, eu não sei dizer na real se é 18 anos depois do que, né? Mas de qualquer forma é um bom tempo depois, né? A partir do princípio que a Yasova já devia ter uns 30 e poucos ali, então ela já deve estar bem senhorinha agora. Sim. E aliás, uma baita de uma senhorinha, tá? Eu acho muito legal que o Magic agora tá pondo excelentes voz muito fodonas, tá? A gente ouvia Pashiri em Kaladesh, a gente teve Beckett Brazen em Xalan, a gente teve, me ajuda. Jaya. Agora tem a Jaya, meu Deus do céu. Dona Jaya não quebrando seu quadril, tá? Deslizando a bons ventos. E agora tem, cara, a vovó Yasova. O nome Garra de Dragão tá banido. Mas ela ainda tem um carinho por esse nome. E, cara, eu fiquei muito de cara de que ela não... A arma dela, velho. A arma dela tá lá. Eu fiquei tipo, mano... Isso é muito baita, cara. O que aconteceu foi... Ela... quando a Tarka tomou... o clã, né? O clã virou o clã Tarka. Ela devorou todos os xamãs, ela baniu o nome Garra de Dragão, ela comeu todo mundo que falou Garra de Dragão na frente dela. E ela comeu a lança que marcava quem era Garra de Dragão. Tanto que você vai ver na ilustração da Yasova, que também tá no conto, ela tá segurando um baita de um cajado com a ponta dessa, tipo, lança, assim, é uma Garra de Dragão. E o que a Yasova fez? A Yasova mandou esse cajado de verdade para uma sociedade secreta de xamãs que ainda está escondida, tá? Mandou fazer uma cópia e a Tarka destruiu essa cópia. Cara, a falsificada. Isso é fenomenal. Por quê? Uma coisa que muita gente fala sobre o bloco Khans de Tarkir é que essa viagem no tempo só piorou a situação.
E isso é verdade, isso todo mundo do RD nos vídeos na época dizia, ok, nós temos um mundo que depois de uma viagem no tempo ele acaba pior. A realidade dos cães é muito mais legal do que a realidade dos dragões, porque eu lembro na época, quando eu joguei, porque, cara, esse é o meu bloco favorito, bloco cães é o meu favorito. Quando eu joguei e teve a viagem no tempo, eu pensei, caraca, aí o último vai ser eles trabalhando juntos, e cães montados em dragões, e vai ser muito animal, e... Não foi. Os dragões são tiranos, e os dragões fizeram a queda dos cães e mataram todo mundo que opunha a eles, e criaram essa tirania dracônica aí, só que tu vê sombras de resistência. Tu vê que a Narset descobre uns pergaminhos lá. Tu vê agora que a Yasova guardou alguns xamãs escondidos. A própria religião da árvore da família entre os Abzan também, né? Com a Anafenza espírito lá e tal. Um negócio que também tinha sido banido, mas tá lá dentro, entendeu? Então, eu só não lembro de evidências entre os Mardu e os Sultai, mas deve ter alguma coisa. O Sultai eu não... Tem o Penduricalha. Ai, que dó do Taziggur. Pobre gente. Taziggur. Eu não tenho muita dó do Taziggur, não. Taziggur não... Ele era Taziggur meio era um otário. excelente cabeleireiro, de acordo com todos os memes. Mas ele funciona melhor como colar de um dragão ancião do que... Cara, mas ainda assim, gente, é muito fantástico, muito massa. Muito massa. Mas eu gosto muito de Tarkir num geral, assim. Pra mim, a mudança que aconteceu, ela foi bem massa e eu acho que foi bem plausível, assim. Tipo, dragões são tiranos, sempre foram, né? Então era meio que esperado isso e é bem legal que a gente tenha aí essas possibilidades de uma mudança de novo, ou sei lá. Porque... E tem alguns que foram mais otários que outros. Tipo, a Tarka é a pior de todos, eu acho. Ela realmente escraviza eles. Tipo, ou vocês caçam e me dão comida, né? Pagam esse imposto absurdo, ou vocês vão virar comida. Eu não lembro muito da relação entre os Silungar lá e os novos membros do clã Silungar, mas os mais de boa ainda é ali os que eram o Mardu e os que eram o Jeskai, né? Tipo, o Ojutai, ele é bem severo, mas ainda assume aquele papelzão de professor, assim, de mestre e tal. Só que ele, né, professor linha dura. E daí, ainda é legal, porque quando a Narcé, ela descobre as coisas do passado, ele não mata ela. Ele sabe que ela descobriu, eles têm aquele momento ali de tipo, pô, então foi assim, E aí hoje tal, aí fala, não, beleza, tu não pode mais ficar aqui, mas eu não vou te matar, pode seguir teu caminho aí. Aí, tipo, ela vai curtir o mundo do Hora Aventureiro. E a Colagan não, a Colagan é mais da hora, tipo, no primeiro conto lá que a gente tem da reunião dos cães, né, pra quem não leu, tipo, a hora que a Aleixa tá correndo com os cavalos, a Colagan vem voando. Aí eles já pensam assim, azedou o caldo, né, vamos tudo morrer. E daí eles percebem que a Colagan começa a voar do lado deles, que ela não queria comandar, ela queria, tipo, liderar, assim, como se fosse guiar e tal. Lógico, a gente tem várias cartas da Colagan dando altas broncas de raio no Zurgo, por exemplo, e em outros caras, assim. Mas ela não é tão tirana quanto a própria Tarka e talvez a própria Dromoka também é meio... A Dromoka também é bem flexível, né? Tipo, bobeou, dançou e morreu, vai virar areia no deserto ali. No final das contas, a tirania de cada um dos Dragon Lords é muito baseada nessa uma cor de mana que eles negaram. Então, é essa coisa que a Tarka é verde e vermelha, e o clã Temur tinha azul também. Então, o que ela faz? Ela bane o xamanismo, que era a parte de você ter compra de carta. E toda a parte do manifestar também, né? O manifestar não tinha mais. Aí virou aquele Megamorph. Ai, gente. Megamorph eu acho o nome mais... Eu acho muito Power Ranger, de verdade. Muito Power Ranger. Muito. Muito. Como é que ficou em português? Mega Metamorfose? Eu acho que é Megamorfose. Ficou Megamorfose. Ficou legal. Mas
A gente, a nossa faixa etária cresceu com muito Power Rangers, pra toda vez que eu baixei alguma coisa com Morph ou Mega Morph, eu dizia a hora de morfar, eu não quero saber. Eu fiz isso. Power Rangers fez a nossa infância. Né? Com certeza. E agora a Hasbro comprou os Power Rangers. A Hasbro comprou os Power Rangers. Nossa, eu muito quero... falando que o dos Power Gatewatch... Rangers. Os Gatewatch é Power Ranger. Pronto, a Hasbro comprou Power Rangers. Sabe o que a gente pode ter? A gente pode ter aquelas gifs magníficas das Tartaruga Ninja apertando a mão dos Power Rangers. Agora pode ter os Power Rangers apertando a mão dos Gatewatch. Cara, tá? eu quero Melhor muito... ainda, apareceu os Balinopora no meio do Power Ranger. Quero. Meu Deus do céu. Eu quero muito um bonequinho que eu aperte e sai a cabeça do capacete e vem a cabeça do Gideon ou do Jace, assim, sabe? Tipo, troca assim. Que lindo. E vem eu adoro os crossover, Planevalca. gente. Acho muito bom. Cadê Rascon? Rascon é o lugar onde sai esses crossover. O Lorenautas é um crossover quase, né? Tem essa. Ai, meu Deus do céu. Mas, eu lembrei de um negócio. Eu tô com isso na cabeça desde aquela hora. A Meg falou que, tipo, mas um deu o nome do outro. O do Jim com o Bolas. Só que eles saíram de dentro do mesmo ovo. Não saíram. Teoricamente, eles são gêmeos. Teoricamente, eles sabem a mesma coisa. Teoricamente. E aí, tipo... Talvez os dois sabiam o nome um do outro exatamente pelo fato deles serem gêmeos. Tecnicamente eles são a mesma coisa, ou sei lá. Tipo, do a mesmo partir do momento da choca, que tipo. Aí um vai virar o capeta e o outro vai virar o coisa azul estranha. O manipulador, o Bolas chega a ter um cavanhaque. Sabe aquele episódio de Star Trek que eles vão pro lugar que tem todos os gêmeos malignos, só que todos os gêmeos malignos usam cavanhaque? Tipo... O próprio... Acho que é o... Ai, gente, tinha alguém que tinha um cavanhaque também, que tinha um gêmeo maligno. Não era o Calacalu, não? Era o outro. Não, isso virou referência daquele... Do Star Trek, teve um episódio de South Park com isso. Eu sei que todo mundo tem cavanhaque, cara. Eu tipo, meu Deus. É repetidão. Mas é bem isso, cara. Bolas tem a barbicha. Outra coisa que eu acho... Cara, que ninguém falou porque não tá no texto, mas assim, o Gin é conhecido como Dragão Espírito. Não teve nenhuma descrição física do Gin nesse conto todo. Cara, eu já estou no mundo das teorias, assim, tipo, como é que ele virou espírito? Será? É o amigo imaginário do Bolas. Eu tô pensando assim que talvez o que tenha transformado em ele espírito é o que talvez acendeu a centelha dele, né? Pode ser. Talvez a gente tenha algo do Gin pré-morte, entre aspas, só que daí, em vez de morrer, ele vira espírito planinauta. Então, de repente foi isso. Porque a gente sabe que o Bolas acendeu a centelha quando lutou com o Leviatã demoníaco planinauta e blá blá. Mas o Gin a gente até hoje não sabe. A gente nem sabia de onde que o Gin era, entendeu? Isso. Tanto que ser revelado que tem um monte de reclamação sem fundamento por causa disso. Nunca foi dito textualmente que o Gin era de Tarkir. Tinha muita gente que conseguia supor isso só olhando pelas cartas. E é por isso que a gente tá aqui dizendo que só olhar a cartinha tu não lê a lore. Tu tem alguns pedaços do quebra-cabeça, mas tu não tem a coisa toda. Então, o Gin trabalhou em Tarkir por muito tempo, ele provavelmente já tinha passado muito tempo estudando esse ecossistema dos dragões e vendo que ele conseguiria influenciar para ter algum equilíbrio. Toda vez que colocam aquele alinhamento do D&D, o Gin sempre cai no neutro-neutro. Então, sabe, ele seria mesmo a pessoa que ficaria, não, eu vou ficar em Tarkir para manter o equilíbrio entre humanos e dragões, porque é uma coisa que eu posso fazer. Sabe? Tem aquela coisa tipo de do rolê controle, assim. Rolê de humanas. O Gin é totalmente de humanas, tá? No primeiro momento de descanso, quem somos, para onde vamos, o que, tá? Com da onde certeza. viemos. É muito filosofia isso. Não, muito maravilhoso, gente. Muito maravilhoso.
E Mas é eu muito adorei engraçado, porque e não ficou implícita o alinhamento de cores do Gin. E muito da galera do criativo sempre disse que ele transcendeu a cor. E pelo jeito isso vai rolar muito cedo na vida Eu dele. achei muito legal a relação entre os dois, assim, porque a gente via que tinha um companheirismo, tinha uma coisa bacana ali e, pô, quando será que isso se quebrou, né? O que aconteceu, será? É muito comum até na história a gente ver esse lance entre irmãos do bem e do mal, tipo, Thor e Loki, Scar e Mufasa, sei lá, tem muito Caim e disso, Abel, né? gente. Já começa aí, acho que é o tropo fundador, né, do nosso, É o de boa trope parte das fundador, nossas aham. histórias, assim, né? Com certeza. Então, eu acho que a gente tá entrando numa linha muito bacana aí. Eu só não sei como é que a gente vai saber do resto agora. Será que vai ter mais visões ou será que eles vão fazer textos contando isso independente de ter uma visão de um xamã, ou sei lá? Porque as duas coisas que a gente tinha antes, que ia mostrar a origem do conflito do Nicobolas e o Gin e ia passar por Tarkir outra vez. Então, é bem possível que essas coisas elas vão se interseccionar. Mas como que isso vai acontecer, eu já não sei. A gente tem a Baia aí pra ter diversas visões. Já que descobriram que ela é xamã agora. Uhum. Eles já dentro do grupo de caça, eles já parece que já sabiam, sabe? Tem muito assim, de tipo, que ela fica voada, ela fica olhando pro céu e deixa queimar a panela de cevada. E, sabe? E é muito engraçado como tu vê paralelos entre essas duas gêmeas, de personalidade, de interação uma com a outra, e o Guinho Bolas. O Nicolinho. Oh, quero. Cara, eu não vi fanart ainda deles dragõezinhos tipo Tibi, assim. Pequenininhos, mas ia ser fofinho. Pois é, Como se a não? Mocha... O meu Nicolinha. O meu Bolinha, Ué, eu tenho o fanart dele fofo, tá? Ai, Sem graça. depois bota no Sem Twitter graça. que a gente retuita, quero ver. aposto que se a Mocha estivesse fazendo o quadrinho de M19, ela provavelmente teria feito essa parte aí. Dos dois Baby Deles Dragons. neném, assim. Ah, meu Deus. Pois é, Dominaria teve... A Wizards comissionou ilustrações com a Mocha. E daí ela fez, inclusive... Então, duas delas estão de wallpaper no meu telefone. Porque, cara, olha, arrasou. Mas agora, sim, M19 não vimos nenhum artista postando nada de caráter oficial, assim. Que Não vai dar pra ver. bastante. Ah, meu Deus, que pequenininho. Meu Deus. Gente, eu tô mostrando o Já meu negócio brabo. pra Meg, tá? Ele Tá, é muito lindo. E a boquete, É um fanart tá? do Bolas nenenzinho, assim, mas já pistola. Já brabo. Mas É com pior que ele tá cavanhaque, sem... ó o cavanhaque. Tá. Não dá pra mostrar pra vocês o meu Nicolinha. Deixa eu ver se foca. Eu não sei se foca. Tá Ah, meu focando. Deus, tá focando. Ele é muito Tá fofo. focando. Ele é muito fofo. Pronto, parou. Voltando. Na Mocha. Nas ilustrações da Mocha. Isso. Mas assim, ó, o que mais Primeiro, todo o amor do mundo pro Chromium. Gente, o Chromium. Eu já imaginei o Chromium de oclinho. Assim, que lindo. Que lindo. Porque ele já começa a vida sendo monja Coen, tá? E dizendo, meu nome é Chromium, que interessante. Cara, é a coisa mais amada do planeta. Ele é muito lindo. Cara, Chromium, olha, meu favorito de todos até agora. Não quero saber. Engraçado que antigamente, das ilustrações antigas, quem tava lendo era o Bolas, né? Aquela ilustração horrorosa do Bolas lendo um livrinho lá. Eu não gosto daquelas ilustrações. A primeira ilustração do Nicol Bolas de antigas. Legends é assim... Todos eles têm as suas dela. caras, mas aí o Bolas tá lá lendo um livro. Não sei, eu tô bem contente que eu acho que eles vão reprintar ou fazer novas versões aí dos Dragões Anciãos e que eu acho que vai ter novas artes aí. Aquele dragão que passa voando com um cavalo, eu acho que já é a Palladia Mors, porque fala no texto, né, de um dragão verde
como é que é? Verde avermelhado ou vermelho esverdeado, alguma coisa assim, e é mais ou menos o padrão de cor que tá naquele dragão ali carregando o cavalinho. Então eu acho que aquela deve ser a Paládio, a gente vai ter novas repaginações aí dos dragões, porque aquelas artes são muito antigas e a gente já viu que o Bolas mudou criticamente, né, de um pro outro, né? Não, ele parecia a Cuca, agora ele parece um Gremlin. E a gente provavelmente vai ter mudanças nos outros também. E o Chromio, para quem não para quem não talvez não conheça, tinha uns quadrinhos antigos de uma editora que se chamava Armada Comics. Nesses quadrinhos, os principais dragões a aparecer, que eram mais importantes de fato, era o Chromio, a Palladia Morse, que era meio que a vilã da história, o Chromio era meio tipo o herói. E aí aparecia o Vaevictis Almodi, que não apareceu no texto, foi o único dos Elder que ainda não apareceu, e que lá na história ele era um micro dragãozinho, que depois vira um dragão normal. O Arcade Sabot eu não me lembro dele, eu acho que ele aparece, mas eu não tenho certeza, e o Bolas simplesmente não era citado. Então, dos Elder Dragons, o Bolas antigamente ele era o menos importante, e hoje vai se tornar aí, né, o maior vilão da história do Magic, né? Mas antigamente ele não tinha essa importância. Os mais importantes eram Chromio e Palladia, e que depois também, né, foi passando o tempo deles também. Então, olha todas as dicas que a gente tem. O Bolas é o menor dos dragões, tá? Nessa arco aí do gibi, ele nem foi mencionado, então, tipo, tinha a Dona Fanny. É o dragão Fanny, pequenininho, né? O dragão pequenininho que no final mata todo mundo, né, Dona Fanny? Olha a cara da Fanny. Deixa eu falar que o Bolas era o nerd. Sabe aquele nerd que você zoava na sua infância? Que ele vai virar seu patrão? Então, o Bolas é exatamente esse nerd. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. Ele é o nerd tontão que chegou, na hora que ele nasceu, ele já falou: nossa, mano, tô preso, me fudi aqui, peraí. Aí, vocês ficaram zoando ele, a infância inteira dele, vocês acharam que ele não era muito importante, vocês acharam que ele era pequenininho, agora tá aí, maior vilão do multiverso, tá, seus sem graças. O Nico Bolas é o nerd, tá? Pronto, continua essa descrição, porque o Bolas, desde o começo, ele já mostra muita insegurança. O Bolas é muito inseguro. O Bolas começa já a surtar. E continua essa descrição do nerd clássico zoado dos anos 90, tá? Que vê fraqueza em certas coisas, não quer, se recusa a fugir, ele é inseguro que o Gin já tá voando melhor do que ele não admite os erros, né? Não admite que não notou os outros dragões. Não prestou atenção. Exatamente. Sabe? Então, você tá vendo, assim, bem aquela gênese que, assim, no final das contas, a gente sabe pela história do que se prosseguiu no Magic que o Bolas matou todos os irmãos, não foi? O Bolas matou todos os outros. Do mesmo jeito que Niv Mizzet matou todos os outros dragões de Ravnica pra ser o único dragão em Ravnica. Aí depois aparece um monte de dragão em Ravnica. Não, é Dragonete. Dragonete não é a mesma coisa. Dragonete é burro. Não, tem dragão. Tem os dragão vermelho e azul lá. Tem? Então, é porque o Niv não matou ainda. Eu lembro de ter lido isso. Eu acho que tá nos livros de Retorno Ravnica. Não, mas tem isso, acho que no livro fala. Só que daí a gente vai pra coleção, tá cheio de dragão azul e vermelho lá. Cheio. Certeza que não é só o Niv Mizzet, não. Não. Tem, eu posso. Ou que não é tudo Dragonete sem braço. Tem realmente um dourado que ele tá tipo assim, e tem umas armadurinhas aqui assim, e aí ele não, tu vê assim. Escrito dragão. Que bom esse barulho de dragão. Nos outros clãs não tem dragão, em nenhum outro clã tem dragão. Mas entre os Izzet tem, talvez seja, sei lá, filhos dele, ou clones, ou sei lá que diabo. É alguma coisa assim. Porque parecem realmente muito com ele. Ele é tipo um dragão vermelho, tem... com os negocinhos azul, sabe? Tipo, igualzinho. Tem tipo o prole dele, assim. Todo o biotipo dele ali, né? Pode ser. Mas a gente já vê como ele
A gente já vê desde o começo do Bolas, excelente barulho, gente, socorro. Como todas essas inseguranças vão acabar moldando ele para se tornar um vilão formidável. Isso também inclui o senso de humor, né? Que a gente já falou durante o resumo. Que ele já tá virando aquela pessoa extremamente sarcástica. Que teria rido da cara do Gin se não tivesse perigo no momento. Eu abri aqui em Gatecrash não, Retorno à Ravnica, tem ali já o Hypersonic Dragon. É esse que eu tinha falado. E é um dragão mesmo, e a frase do nível é assim, ó. Mesmo esse espécime primitivo do meu tipo é impressionante, né? Even this primitive specimen of my kind is impressive. Então, nossa, o Rafael tá traduzindo em inglês assim ao vivo? Nossa, meu Deus, hein? Vou roubar o emprego da Meg. Vamos compreender como o Twitter e a experiência de inglês ensina, tá? Muito bom, parabéns. Até um ano atrás o Rafael não sabia falar um A em inglês. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu até sabia, mas eu era meio Nicobolas, né? Eu era muito inseguro pra traduzir. Cara, prática. O tanto de inglês que eu aprendi adolescente no Mirk, gente. Vocês não têm noção. O Twitter, a gente tá interagindo, a gente acaba se forçando a interagir com a comunidade americana do Magic, especialmente porque tem acesso ao povo do criativo. Conversar com o Yi Chao na época, conversar com a Alison e tal. E agora com a Marta, com a Kate. Cara, a Kate Elliott foi revelada, todo mundo já foi lá se apresentar pra ela. Milhões todo mundo seguiu ela. Todo mundo foi seguir ela e dizer oi. E aí, o que tá acontecendo? E ela já foi super acessível, queridaça também, igual a Marta. E infelizmente não tem livros das outras séries que elas escreveram, tanto da Marta quanto da Kate, em português. Então, editoras, manda bala. E a Kate, ela tem várias séries com esse esquema meio dragão, meio oriente, então é bem possível que é por causa disso que tenham chamado ela para escrever M19, né? Porque lida muito com isso, né? Oriente e dragões. Dargões. Daragões. Tarkir tem uma inspiração muito forte no Império Mongol, quando estava no ápice. Então você tem o Jeskai com uma cara um pouco mais parecida com templos japoneses, da arquitetura e tudo, porque o Império Mongol chegou quase até ali. Sultai ali perto do sul da China, perto da Índia. O Jeskai eu acho que é mais Tibete, né? Mais Tibete, isso. Desculpa. Tibete. Até pelo lance da religião. Mais perto do deserto ali, já indo pro Oriente Médio. Que foi até onde eles conseguiram chegar. Sim, o Dagatar é a carta mais árabe que a gente tem dos últimos anos, né? Ele é o mais árabe de todos. A gente quase não tem nada de... A gente fala muito de representatividade, só que, tipo, povos árabes praticamente não aparecem no Magic, né? O Dagatar é um dos poucos exemplares aí. Tudo bem, no começo a gente teve Arabian Nights, que era uma coleção toda com essa temática, mas as últimas décadas aí, como, né, tinha toda aquela sensibilidade em não representar pessoas árabes em posições de violência e tal, por causa desde o 11 de setembro, as guerras do Afeganistão, essa coisa toda. É um ponto sensível, eu até entendo que eles não tenham tocado nisso, mas agora a mídia ultimamente vem trazendo mais pessoas, tem bastante gente paquistanesa atuando. Tem a Kamala Khan como Miss Marvel. Você tem mais atores sendo trazidos para isso, então você tem essa representatividade melhorando agora que, né, todos, digamos que as feridas estejam lambidas. Então falta... Desculpa, eu tenho um gato também. A Fanny reagiu muito enfaticamente agora, porque eu falei feridas lambidas, o Guilherme tá tomando banho, eu só puxei dali a referência, desculpa. Não, relaxa. Por favor, Wizards. Dragão. Eu achei outro dragão, o dragão Averno de Utvara. O vermelho. É de Ravnica? Não sabia. É de Ravnica, eu tô olhando aqui as coisas no aplicativo.
Tá, mas eu então, não tô louca, né, Fanny? A gente leu isso no livro. Que o Eu Não, li, tem- eu tem lembro ali. disso. Se eu não me O Nive engano, tinha até dito que o... matou todos os Quem outros. reclamou disso uma vez foi o Gustavo, lá do This is Ravnica, que ele falou que no livro eles botaram uma coisa e daí na coleção chega tem outra diferente. Ah, mas Eu assim, acho ó, que foi até ele. dá pra torcer, porque como tu falou, o Nive tá observando o dragão também é Izete, e ele tá observando ele como uma versão primitiva da sua própria raça. Esse my kind tipo, da minha raça, assim, do tipo, de goblins, dragões e etc. Tá? A gente Então- sabe que humildade não é algo muito comum entre dragões, né? Eles, em Não geral, existe. são bem arrogantes, bem soberbos, né? E ambiciosos e esse tipo de coisa. Então, é de se esperar que a gente tenha esse tipo de comportamento em qualquer mundo que seja. E tem aquela coisa que diz, né? Que o Ur-dragão é o pai de todos os dragões do multiverso, né? Em geral. Tanto que eu suponho que o que a gente viu ali é Dominária, mas pode ser que não seja, porque tinha um lance de... A gente está falando de 25 mil anos atrás, as coisas eram muito diferentes. Talvez a barreira entre os mundos fosse fina o suficiente para você passar sem ser planinalta, ou sei lá, quais são as hipóteses que a gente pode ter aí. Mas as poucas coisas que a gente tinha da Guerra dos Dragões é que foi uma guerra no multiverso. Foi uma guerra multiversal. Então é bem possível que... Eu daí falo assim, que os dragões que sobraram foram os últimos 5 lá. Mas será que foram mesmo? Será que talvez o Niv Mizzet não é um dos sobreviventes aí? Ele não é Elder, beleza. Só que talvez ele possa ser tão antigo quanto essa galera. Porque a gente sabe que o Decamilenial, que é o primeiro pacto das guildas que eles fazem em Ravnica, também é tipo há 10 mil anos atrás. É antes Isso, da o Nive prisão tem dos 15. Eldrazi. É pré-prisão dos Eldrazi em Zendikar. Então é um troço muito antigo. O Niv Mizzet é muito antigo. Então, talvez a gente tenha algo lançando nessa ideia aí, mostrando que os dragões do multiverso, eles talvez sejam todos meio que interligados. Sei lá. Tudo filho do mesmo pai, igual os Cavaleiros do Zodíaco. E Igual o todo Mitsumasa mundo filho Kid. do MC Catra. Também. Ur-dragão MC Catra. Alô, Mr. Tuti, Catra, enfim. faz aí a alter pra gente do Ur-dragão Mr. Catra. Ai, meu Deus. Ai. Não, eu sempre ligo muito o Mr. Catra ao Xenagos, porque as cartas diziam... tinha muita carta, tipo, a Xenagos orgíaco. E daí tinha não sei o que da orgia, não sei o que. E daí a gente baixava as cartas cantando pana, 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 pana. Porque é o dia que a orgia tomou conta do Mr. Catra. Eu imagino o Ur-dragão chegando assim em Dominária, olhando pros meros mortais e falando: vai começar a putaria! Alguém me mata, por favor. Ai, socorro, gente. Do foco, eu acho. Nem Daí tem ele mais bate foca, as já asas. desisti, já. Deixa eu ir embora. Bate as asas, os ovos pedra caem e ele fala: queca, 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 queca. E os ovos quica. Não! Eu tô chorando. Ai, socorro. Tá, o Sais acabou de destruir todo o meu imaginário sobre como a Gênese dos Dragões era linda, mas tá, tudo bem. Desisti. Não, é só uma outra timeline, Meg, não fique triste. Ah, tá, beleza. A Fanny tirou o fone, tá? A Fanny desistiu. Desistiu. A Fanny está offline. Agora eu vou ficar com Kika na cabeça, tipo, forever. Aham. Kenobi, não. Tá. Qual que é a frase mais camisetável desse conto? Tem umas frases assim, ó, pra botar nos pôster motivacional, tá? Mas, cara... I'm stuck. I'm stuck. Né? I'm stuck. Tô preso. A morte de um dragão tem cheiro de mel. Cara, e do jeito que o Bolas descreve,
que essa era a fonte do poder deles, não sei o quê. Aí eu já tava surtando numa vibe canibalista, assim, do Bolas. Tipo, será que o Nicol Bolas, tipo, matou os irmãos pra beber o sangue deles, e então ele é um dragão vampiro? Olha como eu vou longe, né, também. Mas... Nossa. Pra daí Muito longe. roubar o poder Volta, deles Meg, e tal. Sei lá. Já estamos teorizando muito longe, né? Volta, Meg. Não. Mas não é a primeira coisa que a gente tem, assim, a gente já teve outra coisa falando sobre morte de dragões lá em Alara, em Jund, né? Que fala que quando os dragões morrem, o sangue deles coagula e vira sangrite, que é o material que é necessário para fazer o metal de Esper. Então, esse lance da morte dos dragões, né, já tem aí um elemento que é meio importante, místico, sei lá. É algo que a gente já viu assim, em outros momentos. O que vocês estão fazendo? A Fanny eu não tô fazendo nada, não. A Fanny tá agitando o Funko do Nicol Bolas na frente da câmera, igual tu faz com o Gideão. Droga, a Meg viu? Eu ainda saí de perto. Não, eu tô vendo aqui no cantinho. Ó, ai, que lindo. O Kenobi vai morde o Nicol Bolas. E ele tá louco aqui, ó, na minha mão, porque ele quer morder o Nicol Bolas. Eu queria muito aquele Funko do Nicol Bolas, aquele preto, sabe? Aquela edição limitada. Pô, aquele é massa demais. Mas é muito caro, cara. Pagar 500 pau no bagulho daquele, eu tô de boaça. Não rola, não. Eu fico com o meu bonitinho mesmo. Eu não coleciono Funko, porque esse negócio temos que pegar todos, eu já fiz com Pokémon, gente, deu. Não, eu já tenho todos do Magic e eu já tô feliz. Eu ainda quebrei a Nissa e eu comprei outra, e agora eu tenho 2 Nissa, uma quebrada e uma não quebrada. E eu tenho dó de jogar a quebrada fora, porque ela era importante. E aí eu não quero jogar ela fora. Aí um amigo meu me deu a Araldite pra eu colar ela. Muito bom. Agora eu tenho 2 Nissa. Ai, meu Deus do céu. Kenobi. O Kenobi tá aqui agora, gente. Virou um inferno na Terra. Ele é meu Niv-Mizzet aqui, ó. Tá causando na minha vida. Ah, meu Deus. Que lindo. O pior é que ele parece com o Niv-Mizzet, né? Ele tem esse negócio do lado da cara dele aqui, ó. Orelhas. Fica aquele negocinho. Não! Pelo. Ele tem uns pelinhos aqui, assim, ó. Você tem? Viu? Tipo aquela barba do Wolverine, assim? Tem, ele vai pro lado, assim, ó. Barba do Wolverine. Melhor definição pros pelos do... E aí parece o Niv-Mizzet, porque ele tem todo uma jubinha, assim, bonitinha. O Niv parece tipo um peixe beta, assim. Ele é muito lindo. Ai, eu adoro o Niv-Mizzet. Beijo. Inclusive, um beijo Niv-Mizzet, aquela assim. Justiça para Niv-Mizzet, já que vai voltar Ravnica, queremos a carta do Niv Elder Dragão, tá? Dragão ancião. Porque se os de Tarkir têm 1000 anos e são ancião, não quero saber. O Niv-Mizzet tem 15.000. Matemática moderna, tá? O jogo foi criado por um doutor em matemática. Não vamos negar isso aí. Justiça para Niv. Tá? Ele precisa vir dragão ancião, cara. Matemática moderna não permite o contrário. Não vamos deixar o Niv-Mizzet ser o Gyarados do Magic. Gyarados do Magic. Porque todo mundo ganha tipo dragão, menos o Gyarados. Agora sim, ó. Tá, tudo bem. Todo mundo ficou surpreso que o Guinho e o Bolas são gêmeos. De certo modo. Tipo, eu sempre achava que, especialmente no rolo de Tarkir ali, eles brigando, tu vê que os corpos deles são parecidos e tal, eles são bem esguios, é um pouco diferente dos dragões barrigudinhos. Tipo, o Silungar tem uma pança considerável. Mas eu sempre achava que era tipo, sabe aquele final do Zelda que tem que lutar contra o Link do mal? Eu achava que era mais ou menos tipo isso. Sabe? Não, que era meio que essa versão espelhada, já dava pra entender que eles eram espelhos um do outro. Mas assim, teve gente que achou que é escrita barata, porque a Rutinha é boa, a Raquel é má. Não, gente, eu acho ótimo que a Rutinha é boa, a Raquel é má. Tá? Tem novelas brasileiras muito antigas, muito antes da maioria do nosso público ter nascido, que chamam Mulheres de Areia.
Então. Que daí Então, tem essa... gente. A Eu gente não tá faço ideia velho. do que seria isso. A gente tá muito velho. Ô, Que daí louco, Tonho a da Glória Lua. Pires, antes de não ser capaz de opinar, a Glória Pires fez uma novela onde ela era gêmea, tá? E uma era boa, que a Rutinha era boa, e a Raquel era má, tá? Isso é muito importante pra televisão brasileira. Essa novela foi baita, assim, foi premiada e tal. Passa na ela é super Europa, famosa. é uma beleza. Mas, cara, eu não achei escrita barata, não. Era meio que... Tá, eu dei um grito na hora que eu li, eu saí correndo pela casa, beleza? Mas no final das contas, ok, se encaixa, faz sentido de tudo, todas as dicas que a gente já via, assim, até da semelhança deles. Mas tipo, Eles igual, eram certo? igual, quase. eles não, Só mudava eles a são cor. muito parecidos, eles não são necessariamente gêmeos idênticos. E a gente vê Wizards, assim, ó. fanservice. Os dois custam 8, né? Os dois custam 8. A Ultimate, né, da carta dos dois é bem parecida. Eles são opostos, mas tem esse lance de, né, descarta 7, destrói 7. O outro compra 7, bota 7 em campo. Então, a gente tinha já algumas coisas dizendo que eles eram meio que equivalentes, assim. E, bom, agora está mais do que provado por que eles são equivalentes, né? Tem aí agora um lance familiar aí rolando. Aonde estava o Jin durante a guerra? Tava escondido. Não, sabe? Ele viu o bicho pegando e falou, eu não, hein? Vou ficar de boa. Eu não vou lá. Tava estudando alguma coisa em outro plano escondido, nem viu. Morde bolinha, capeta. Desculpa, continua. Ok. Não, acho que deu, né, já. Eu acho Esgotamos. que agora é esperar o próximo, né? E a Fanny, gente não morde bolinha. A gente... Ela reclama que o Kenobi tá mordendo bolinha, mas aí vai... Eu tava batendo ele no meu dente. Não, vai descascar tinta. O fruto não cai socorro. longe do pé. Tu acha que a Fanny, o Kenobi quer morder tudo por causa de quê? Uhum. Então. E daí, assim, ó, tem um monte de gente teorizando essa coisa do... Tá, o Gin... a gente sempre meio que subentendeu que o Gin era do bem e o Bolas era do mal. Mas o Gin é bem sacana. O Gin Não, faz o Gin umas não é do coisas bem, assim não, que, tá tipo... louco? Então, sabe, não dá muito pra entender... Não é uma ideia muito Star Wars agora. Não é tipo, fulano é do bem, fulano é do mal. Não, tem um gradiente aí. Vai ter aspectos... Kylo não sei, Ren cara, e não Rey. sei. Que ainda assim tá tendo... eu tô falando das trilogias mais antigas, porque agora a gente tá vendo essas barreiras se mesclando. Isso é interessante. Mas vamos ver como é que eles vão ser retratados, se a gente vai ver a Guerra dos Dragões, o que vai acontecer, né? Eu não aguento mais esperar, falta uma semana Já inteira. temos uma imagem ali do Nicol Bolas, né, bem mancebo, sem armadura, sem cachecol, sem ovo no meio do chifre. Não era francês Então- ainda, não usava sua Sharp? Ele ainda não comia croissant. É que eu acho que esse episódio que a gente fala isso não foi pro ar ainda, foi? Não, esse foi na live do Thiago. Foi na live do Thiago? Eu achei que era o outro episódio que a gente tinha gravado. Ai, que triste. Ai, que Não, mas triste. eles vão sair. Só deu uns problemas técnicos que outra hora sai. Então, calma. O que aconteceu com o final de Dominária? Esperem, porque o final de Dominária está vindo. O único problema é que deu uns problemas técnicos aí, que provavelmente vocês vão perceber durante o episódio. E aí atrasou essas 2 semanas, mas calma, tem 2 episódios já gravados e tem esse aqui que a gente vai soltar hoje porque M19. O trem da hype é real, gente. Exatamente, É muito bom, porque tava todo mundo se fazendo de durão, né? Ai, não vou me comprometer, não sei o que. Sai a primeira carta. Não adianta. A gente é tudo umas vendidas. A gente é tudo umas fácil. Saiu a Lorezinha, a gente já tá aí tudo... Eu mesmo sou... Olha, lá, apresentaram a Kate na outra semana. A Vivian. A Vivian, isso! Saiu a Vivian e todo mundo... A criatura...
Ai, não sei o Cara, que, e daí atrás Vivian da... Reed tem uma Só dá ilustração Garruk. legal. A Vivian Reed tem uma ilustração legal e, tipo, 2 flavors. Já tá todo mundo amando. Tudo Cara, bem, é que eles não vão, tipo, arqueiros... enfiar o Garruk na geladeira. E eles não vão, tipo, enfiar a Nissa na geladeira. É legal que ela tem uma perspectiva do Mana Verde diferente dos outros. Por essa pode botar a fator Nissa na arqueira. geladeira. Deixa a Nissa na Ela já geladeira. ficou 7 anos na geladeira, Sais. Até sair agora. Mas assim, ó, arqueiros são legais. A gente precisava de um arqueiro. A gente quase não tem mais Planinalto com arma, que dirá com arco e flecha. É muito da hora isso. O Gideon perdeu o Sural. Arqueiros na cultura pop sempre são legais. Legolas, Aioros e daí por diante. E aquele -3 dela, não existe habilidade de Planinalta mais verde que o -3 dela, que é destruir encantamento, artefato ou criatura com voar. Porque todo arqueiro verde no Magic faz também, isso. Ela devia dar alcance pros outros também. Seria legal. Porque daí... Podia ser, Pô, podia galera, ser. Tipo aqui, ó. Pega os arco. arcos. Ela faz a Oprah. Você ganha um arco, você ganha um arco, todo mundo ganha um arco. Dá alcance pra... podia ser no Ultimate, né? Dá alcance pra galera toda. Ai, socorro, tem um cachorro descendo. Tá. Mas Já tem. isso aí, gente. Estamos por aqui com o hype de M19 já no caos. Preciso de M19. Eu preciso saber mais da história do Nicobolas. E a gente se vê por aqui. Mais alguma coisa? Nope. Agora a gente continua a conversa nos comentários. Beleza, Sim. pessoal? Tem dúvidas? Acha alguma coisa? Bota no comentário ali que a gente continua trocando uma ideia por lá. Belezinha? E é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Então, falou! Curtam, compartilhem, mandem pros amigos, mandem pra quem não gosta de Magic, manda pra quem não quer jogar, mas